O ar úmido e pesado de Xangai envolveu Chen Wei assim que ele saiu do aeroporto internacional de Pudong. Era o seu primeiro vislumbre da metrópole, um formigueiro de arranha-céus que perfuravam um céu perpetuamente enevoado, um testemunho pulsante da ambição chinesa. Trazia consigo não apenas a sua bagagem, mas o peso das expectativas, as suas, as da sua pequena empresa de design tecnológico em Chengdu, e a esperança de uma parceria transformadora com os Hotéis Imperiais Celestiais, uma das cadeias de luxo mais prestigiadas da China. A pasta de couro, contendo o protótipo do seu inovador sistema de interface para quartos de hotel inteligentes, estava segura sob o seu braço, quase uma extensão do seu próprio corpo. A sede dos Hotéis Imperiais Celestiais erguia-se no coração do distrito financeiro de Lujiazui, um colosso de vidro e aço que parecia tocar as nuvens. A opulência do átrio com o seu mármore reluzente, instalações de arte contemporânea e o murmúrio discreto de negócios a serem fechados era intimidante. Chen Wei, apesar do seu fato impecavelmente cortado, sentiu-se subitamente pequeno, um provinciano de Chengdu perdido na grandiosidade da capital econômica. Sr. Chen Wei. A voz era melodiosa, mas com um toque de metal frio. Ele virou-se. Bai Shui, a gerente de projetos sênior designada para o acompanhar, era a personificação da elite de Xangai. Alta, esguia, com um vestido de marca que provavelmente custava mais do que o seu salário mensal e um sorriso profissional que não alcançava os seus olhos calculistas. O seu cabelo negro e liso caía perfeitamente sobre os ombros e um discreto, mas inconfundível aroma de perfume caro pairava no ar à sua volta. Seja bem-vindo aos Hotéis Imperiais Celestiais, Sr. Shen, disse ela, estendendo uma mão com unhas perfeitamente cuidadas. Claro, aqui está o texto exatamente como você pediu. Espero que a sua viagem de Chengdu não tenha sido demasiado atribulada. Havia uma inflexão quase imperceptível na palavra atribulada, um subtil lembrete da sua origem menos cosmopolita. Obrigado, Sr. Bai. A viagem foi tranquila, respondeu Chen Wei, tentando projetar uma confiança que não sentia inteiramente. O primeiro contratempo surgiu de imediato. A sua credencial de visitante não estava pronta. Bai Shui suspirou com uma impaciência elegante. Ah, estes sistemas! Parece que houve um pequeno erro. Terá de esperar um momento. Ela fez um gesto vago na direção de uma área de espera, antes de se afastar, o som dos seus saltos a ecoar no mármore. A primeira reunião de alinhamento, mais tarde naquela manhã, estabeleceu o tom para o que viria. A sala de conferências era vasta, com uma mesa de mogno polido que refletia as luzes embutidas no teto. Bai Shui dominava a conversa, a sua voz fluida e autoritária. Chen Wei tentava apresentar os seus pontos, as nuances do seu projeto, mas ela frequentemente o interrompia com um sim, sim, compreendo, Sr. Chen, ou minimizava as suas preocupações técnicas com um paternalista. Não se preocupe com esses detalhes agora. A nossa equipa técnica cuidará disso. O golpe mais sentido foi quando ela mencionou a ata da última reunião interna da equipa dos Hotéis Imperiais Celestiais sobre o projeto. Como discutimos na nossa última reunião, e como o Sr. Chen pode ver na ata que lhe enviei. Ela parou, olhando para ele com uma sobrancelha arqueada. Chen Wei sentiu o sangue gelar. Ele não tinha recebido nenhuma ata. Peço desculpa, Sr. Bai, mas creio que não recebi esse documento, disse ele, a voz mais baixa do que pretendia. Bai Shui piscou os olhos, uma expressão de surpresa estudada no rosto. Oh, que estranho. Tenho a certeza que pedi a minha assistente para enviar. Bem, não importa agora. Podemos prosseguir. Mas o estrago estava feito. Ele parecera despreparado, desinformado. Foi nesse momento que Lin Mei, a assistente de Bai Shui, entrou discretamente para servir chá. Era uma jovem de aparência modesta, com óculos de armação fina e uma postura ligeiramente curvada, como se quisesse ocupar o mínimo de espaço possível. Os seus olhos encontraram os de Chen Wei por uma fração de segundo, e ele pensou ter visto um lampejo de compreensão? Ou seria apenas a sua imaginação? Bai Shui dispensou-a com um aceno impaciente, sem sequer olhar para ela. Nos dias que se seguiram, o padrão subtil de obstrução continuou. Bai Shui consistentemente esquecia-se de incluir Chen Wei em e-mails cruciais com atualizações do projeto, ou enviava-os com um atraso que o deixava constantemente a correr atrás do prejuízo. Certa vez perdeu uma teleconferência vital com um potencial fornecedor de componentes porque Bai Shui lhe dissera o horário errado, culpando depois a terrível confusão com os diferentes dialetos e sotaques na China que dificultam a comunicação.
Certa vez perdeu uma teleconferência vital com um potencial fornecedor de componentes porque Bai Shui lhe dissera o horário errado, culpando depois a terrível confusão com os diferentes dialetos e sotaques na China. Chen Wei, que falava marim padrão fluentemente, sentiu uma pontada de irritação, mas engoliu em seco. Começava a sentir-se como um peixe fora de água, isolado e deliberadamente mantido no escuro. A sabotagem tornou-se mais técnica. Numa apresentação preliminar para uma equipa de gestores intermédios, o projetor fornecido pela empresa começou a falhar espetacularmente. As cores do seu design cuidadosamente elaborado apareciam distorcidas, esverdeadas, e o texto tremeluzia. Bai Shui suspirou dramaticamente, abanando a cabeça. Ah, esta manutenção! É um problema constante. Peço imensa desculpa, Sr. Chen. Que embaraçoso. Chen Wei, contudo, notou algo. Pouco antes da apresentação começar, enquanto ele arrumava os seus papéis, vira Bai Shui a mexer discretamente nos cabos de ligação do projetor, com o pretexto de verificar se estava tudo bem. Na altura, não pensara nisso. Agora, a lembrança era desconfortável. Teve de improvisar, descrevendo verbalmente o que os slides deveriam mostrar, sentindo o olhar cético dos gestores sobre si. A humilhação era palpável. Lin Mei, que estava presente para tomar notas, olhava fixamente para o seu bloco, o rosto tenso. Nas reuniões subsequentes, as microagressões de Bai Shui tornaram-se mais ousadas. Essa é uma abordagem peculiar, Sr. Chen, dizia ela com um sorriso condescendente quando ele apresentava uma solução inovadora. Talvez um pouco vanguardista demais para o nosso público-alvo que aprecia, sabe, a tradição. Ou então, apropriava-se subtilmente das suas ideias. Exatamente como eu estava a pensar, e os Simildes. Shen articulou bem o meu raciocínio. A nossa estratégia de integração deve ser. A dúvida começou a corroer a confiança de Chen Wei. Seria ele realmente inadequado? Estaria a sua visão demasiado desligada da realidade do mercado de luxo de Xangai? Ele, que sempre se orgulhara da sua meticulosidade e da sua capacidade de antecipar problemas, sentia-se cada vez mais inseguro. Uma noite, incapaz de dormir no seu quarto de hotel impessoal, Shen Wei reviu mentalmente cada interação, cada esquecimento, cada comentário depreciativo. A sua natureza analítica, a mesma que o tornava um bom designer, começou a juntar as peças. Não podia ser apenas incompetência ou uma série de azares. Havia um padrão, uma intenção. A frieza nos olhos de Bai Shui, o seu sorriso que nunca parecia sincero, a forma como o fazia sentir-se um intruso. Decidiu ali mesmo, na solidão do seu quarto, que não seria uma vítima passiva. Começou a documentar tudo, datas, horários, e-mails ou a falta deles, palavras exatas e as suas próprias observações sobre o comportamento de Bai Shui. Guardava cópias de segurança de todos os seus ficheiros em múltiplos locais. Se ela estava a tentar sabotá-lo, ele estaria preparado. A aproximação de Lin Mei foi subtil, quase acidental. Um dia, na pequena copa onde os funcionários preparavam chá, ela estava lá quando Chen Wei entrou. Sr. Chen, disse ela, a voz baixa, o chá de crisântemo daqui é muito bom para acalmar os nervos. Ela ofereceu-lhe um sorriso tímido. Obrigado, Sr. Lin, respondeu ele, surpreendido pela sua iniciativa. Hesitante, ela acrescentou, ouvi dizer que a reunião de amanhã com o departamento de marketing foi antecipada para as 9. A Sr. Bai talvez ainda não o tenha informado. Era uma informação crucial. Bai Shui de facto não o informara. Graças a Lin Mei, ele não perderia outra reunião importante. Muito obrigado, Sr. Lin. Agradeço imenso. Ela apenas acenou com a cabeça e apressou-se a sair, como se temesse ter dito demasiado. Mas uma tênue linha de comunicação tinha sido estabelecida. Lin Mei, também ela uma forasteira em certos aspectos dentro da hierarquia rígida da empresa, parecia ter percebido a sua luta. Talvez por ter sofrido nas mãos de Bai Shui, que a tratava com um desprezo mal disfarçado, ou talvez por um simples sentido de justiça. O isolamento social foi outra tática de Bai Shui. Ela organizou um jantar informal para toda a equipa do projeto num restaurante da moda no Bund. Shen Wei só descobriu no dia seguinte, ao ver as fotos sorridentes publicadas no WeChat Moments de um dos colegas, com Bai Shui no centro, radiante. O seu nome não constava em nenhuma lista de convidados. O esquecimento era demasiado flagrante para ser acidental. A mensagem era clara. Ele não pertencia. A escalada da sabotagem atingiu um novo nível, quando um relatório detalhado sobre as especificações técnicas do seu protótipo, que Chen Wei passara dias a aperfeiçoar e enviar a Bai Shui para uma revisão final, foi devolvido. Apenas algumas pequenas sugestões de formatação,
Sr. Chen, dissera ela com um sorriso. Ao rever o documento, Chen Wei descobriu, horrorizado, que as pequenas sugestões incluíam a alteração de valores cruciais em diagramas e a introdução de erros factuais subtis, mas significativos, que, se não fossem detectados, comprometeriam toda a avaliação técnica do seu projeto. Apenas por um acaso, ao comparar com a sua versão original, é que ele detectou as discrepâncias. A frieza daquela manobra deixou-o nauseado. A tensão acumulava-se à medida que a data da apresentação final ao Conselho de Administração dos Hotéis Imperiais Celestiais se aproximava. Seria o culminar de meses de trabalho, a sua grande oportunidade. Shen Wei sentia a pressão como uma mão a apertar-lhe o peito. Na véspera da apresentação, o golpe mais audacioso de Bai Shui quase o destruiu. Shen Wei estava no seu escritório temporário, um pequeno cubículo que lhe fora atribuído, a fazer os últimos ajustes no seu protótipo físico. Era um dispositivo elegante, com um ecrã tátil curvo e acabamentos em bambu escuro, desenhado para se integrar perfeitamente na estética dos hotéis imperiais celestiais. Representava a fusão da tecnologia de ponta com o design tradicional chinês que ele tanto prezava. Bai Shui entrou de repente, com uma chávena de chá fumegante na mão. Sr. Chen, trouxe-lhe um pouco de Che Guanin para ajudar a relaxar antes do grande dia, disse ela, o seu sorriso mais rasgado do que o habitual. Antes que Chen Wei pudesse agradecer, ela tropeçou, ou fingiu tropeçar, e o conteúdo da chávena voou, espalhando-se diretamente sobre o protótipo. Oh, meu Deus! Bai Shui, a sua voz cheia de um pânico ensaiado. Senhor. Shen, que desastre! Eu sou tão desajeitada. Que terrível. Não se preocupe, vamos limpar isto. Vamos dar um jeito, eu acho. O chá quente infiltrou-se nas uniões do dispositivo. Chen Wei sentiu o coração afundar. Ele pegou no protótipo com mãos trêmulas. Algumas luzes indicadoras piscavam erraticamente. Estava danificado, talvez irreparavelmente, naquelas poucas horas que restavam. Bai Shui pairava sobre ele a sua expressão uma máscara de falsa preocupação. Que azar terrível, mesmo na véspera. Abalado, mas recusando-se a ceder, Chen Wei passou as horas seguintes a tentar salvar o protótipo. Conseguiu secá-lo superficialmente, mas sabia que a umidade interna poderia causar problemas intermitentes. A sua única esperança residia agora na apresentação digital. Exausto, já de madrugada, decidiu fazer uma última verificação da sua apresentação em PowerPoint no servidor partilhado da empresa. Abriu o ficheiro e o que viu fê-lo prender a respiração. Estava alterado. Gráficos cruciais que demonstravam a eficiência energética do seu sistema estavam agora distorcidos, mostrando um consumo muito superior. As projeções de satisfação do cliente baseadas em dados de testes tinham sido substituídas por números medíocres. A linguagem em várias secções importantes fora tornada confusa, quase amadora. Alguém com acesso ao servidor tinha deliberadamente sabotado o seu trabalho, transformando uma apresentação forte e convincente numa confusão incoerente. O desespero ameaçou engoli-lo. Sentou-se, a cabeça entre as mãos. Era isto. Bai Shui tinha conseguido. Ele não tinha como provar nada, e a sua carreira, o futuro da sua pequena empresa pareciam ruir. Foi então que a porta do seu cubículo se abriu silenciosamente. Era Lin Mei. O seu rosto estava pálido, os olhos arregalados por trás dos óculos. Ela tinha visto a luz acesa e agitação. Sr. Chen? Sussurrou ela. Está tudo bem? Ele não conseguiu responder, apenas abanou a cabeça, derrotado. Lin Mei olhou para o ecrã do computador, para o protótipo danificado sobre a mesa. A sua expressão mudou de preocupação para uma compreensão sombria. Ela vira Bai Shui a sair muito tarde do escritório na noite anterior, com um sorriso peculiar nos lábios, e recordava-se de a ter visto perto do terminal de Chen Wei. O medo que sempre sentira de Bai Shui lutou ferozmente com a sua consciência. Finalmente, ela tomou uma decisão. Com movimentos rápidos e nervosos, acedeu ao seu próprio computador. Sr. Chen, disse ela, a voz ainda um sussurro, mas firme. Eu faço cópias de segurança de alguns ficheiros importantes para mim, por precaução. A Sra. Bai, ela às vezes perde coisas. Abriu uma pasta. Eu vi a Sra. Bai aceder ao seu ficheiro de apresentação ontem à noite, depois de todos terem saído. Achei estranho. Eu guardei uma cópia da sua versão anterior. Ela transferiu um ficheiro para um pendrive e entregou-lhe. E os servidores aqui guardam registros de acesso e alteração. Se souber onde procurar... Uma centelha de esperança acendeu-se em Chen Wei. A prova. Lin Mei estava a arriscar-se por ele.
Sr. Lin, eu não sei como agradecer. Apenas faça o que é certo, Sr. Chen, disse ela, os olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. Alguém tem de o fazer. Com as provas fornecidas por Lin Mei, a versão original da sua apresentação e a sugestão sobre os registros do servidor e a sua própria documentação meticulosa, Chen Wei sentiu uma nova onda de determinação. Não iria permitir que Bai Shui o destruísse. Naquela mesma manhã, poucas horas antes da sua apresentação agendada, enviou um e-mail conciso e formal ao diretor-geral dos Hotéis Imperiais Celestiais, o Sr. Zhang Weiguo, solicitando uma reunião urgente para discutir assuntos de extrema gravidade que afetam a integridade do projeto de parceria e a reputação da empresa. A resposta do diretor Zhang foi rápida. A reunião foi marcada para 1 hora antes da apresentação ao conselho. A sala do diretor Zhang era imponente, com painéis de madeira escura, caligrafia chinesa emoldurada e uma vista panorâmica do horizonte de Xangai. O Sr. Zhang era um homem na casa dos 50, com cabelos grisalhos e uma aura de autoridade tranquila, mas perspicaz. Ele ouviu Chen Wei com atenção, sem interrupções, enquanto este expunha a sequência de esquecimentos, microagressões e, finalmente, os atos flagrantes de sabotagem. Chen Wei apresentou a sua documentação, as 2 versões da apresentação, e mencionou a observação de Lin Mei sobre o acesso de Bai Shui ao ficheiro. Quando Chen Wei terminou, o silêncio na sala era pesado. O diretor Zhang tamborilou os dedos na mesa. Sr. Lin Mei, disse ele ao intercomunicador, por favor, peça a Sr. Bai Shui para se juntar a nós imediatamente. Bai Shui entrou na sala com seu habitual ar de confiança, mas o seu sorriso vacilou ligeiramente ao ver Chen Wei e a expressão séria do diretor Zhang. Sr. Bai, começou o diretor Zhang, a sua voz calma, mas com um tom de aço. O Sr. Chen levantou algumas acusações muito sérias sobre a sua conduta neste projeto, alegações de sabotagem deliberada. O que tem a dizer sobre isto? Bai Shui riu, um som agudo e nervoso. Diretor Zhang, isto é absurdo. O Sr. Shen está claramente a sentir a pressão e a tentar encontrar desculpas para o seu desempenho inadequado. Eu tenho feito tudo para o ajudar. Sabotagem é uma acusação ultrajante. Ela olhou para Chen Wei com desprezo. Talvez a complexidade de um projeto desta magnitude seja demasiado para ele. Temos aqui 2 versões da sua apresentação, Sr. Chen, continuou o diretor Zhang, ignorando o desabafo de Bai Shui e indicando os ficheiros que Chen Wei lhe mostrara. Uma delas, a que aparentemente foi alterada ontem à noite, contém erros grosseiros e dados manipulados. A outra está impecável. E temos o testemunho da Sr. Lin sobre o seu acesso tardio ao ficheiro. O rosto de Bai Shui empalideceu visivelmente. Ela olhou para Lin Mei, que fora chamada entretanto e estava encolhida perto da porta com um olhar fulminante. A Sr. Lin? Uma assistente júnior que mal sabe o que faz. Certamente não vai acreditar nela em vez de mim. A sua voz subiu 1 octava. Isto é uma conspiração para arruinar a minha reputação. Os registros do servidor não mentem, Sr. Bai, disse o diretor Zhang, a sua paciência a esgotar-se. E o protótipo do Sr. Chen, que foi convenientemente danificado por um acidente com chá na sua presença. Esta acumulação de azares é no mínimo suspeita. Encurralada, a fachada de Bai Shui começou a rachar. As suas negações tornaram-se mais estridentes, menos convincentes. Num momento de desespero e arrogância, ela cometeu um erro fatal. Mesmo que alguns ficheiros tenham sido ajustados, sibilou ela, foi para o bem do projeto. Alguém como ele, vindo de onde veio, não tem a sofisticação necessária para representar os Hotéis Imperiais Celestiais. Eu estava apenas a tentar proteger a nossa marca. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A admissão, ainda que enviesada, do seu preconceito e da sua interferência pairava no ar. O diretor Zhang olhou para ela com uma frieza glacial. Não, Bai, disse ele, a sua voz agora cortante. A sua conduta é inaceitável e vai contra todos os valores desta empresa. Está suspensa das suas funções, com efeito imediato. Uma investigação formal será conduzida, mas, francamente, o que acabou de dizer já é suficiente. Não toleramos este tipo de comportamento nem este nível de desonestidade. Bai Shui ficou boquiaberta, o choque e a fúria contorcerem-lhe o rosto. Antes que pudesse protestar mais, o diretor Zhang fez um gesto para a segurança, que apareceu discretamente à porta. Depois que Bai Shui foi escoltada para fora, o diretor Zhang virou-se para Chen Wei. Sr. Chen, em nome dos Hotéis Imperiais Celestiais, peço as mais sinceras desculpas pelo que teve de suportar. Este incidente é profundamente lamentável.
Garanto-lhe que tomaremos todas as medidas necessárias. Ele fez uma pausa. A sua apresentação ao conselho está marcada para daqui a pouco. Compreendo se desejar adiá-la. Shen Wei respirou fundo. Estava exausto, mas também sentia uma onda de alívio e uma estranha calma. Obrigado, diretor Zhang. Agradeço a sua compreensão, mas gostaria de prosseguir com a apresentação, se possível. Tenho fé no meu projeto. O diretor Zhang assentiu, um brilho de respeito nos olhos. Muito bem, Sr. Chen. Ele então olhou para Lin Mei, que permanecera em silêncio, observando tudo. Julin, as coragem são louváveis. A empresa não se esquecerá disto. A apresentação de Chen Wei ao conselho foi um teste à sua resiliência. Com o protótipo parcialmente funcional e usando a versão original da sua apresentação digital, ele expôs a sua visão com clareza e paixão. Falou da sua tecnologia, da sua dedicação ao design e da sua crença no potencial da parceria. Apesar do cansaço e do turbilhão emocional das últimas horas, a sua competência brilhou. O conselho, já informado superficialmente pelo diretor Zhang sobre o incidente interno, ouviu com atenção redobrada. O resultado final da parceria não foi declarado imediatamente. Decisões daquela magnitude levavam tempo. Mas o interesse era palpável, as perguntas perspicazes, o feedback positivo.